ramo de revendedores. O Fabrício, que é um garoto que cresceu lá em Alphaville, andando muito de moto, andando muito de carro, e até hoje ele é conhecido como Fabrício de Alphaville. O Suzuki, um playboy moleque que já comprou tanto carro legal que ficou bom no negócio e hoje é um dos experts do ramo de revenda. E aqui comigo, o meu amigo Alê, bração direito da Auto Bunkers há 15 anos, o famoso Alê Blindados. Boa noite, gente. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meus amigos, quando que vocês começaram a ser inseparáveis? Porque eu vejo entrar pelaquela porta o Fabrício, logo vem o Suzuki. Se vem o Japa, logo vem o Fabrício. Quando que isso começou? Como é que rolou isso aí? Vamos lá, eu dou a palavra ao Fabrício. Vamos lá, Fá. Conta aí, Fá, como é que foi isso aí? Faz tempo já, não lembro exatamente que ano que foi já, você lembra? Já tem 4 anos. Já tem uns essa 4 anos. parceria. Porque o japonês faz muito repasse, né? Repasse, para quem não sabe, é repasse, por exemplo, você quer comprar um carro zero ou seminovo, alguma coisa assim, você dá na concessionária e às vezes não interessa para a concessionária, ele faz o repasse. O japonês só gosta de fazer isso, só faz o repasse de carro que não interessa para a loja, a concessionária, enfim. E eu comprava dele. Então eu comprava muita tranqueira dele, né? A gente no começo não sabe muito e a gente se conheceu. Ele foi me vender uma Sportage no começo, putz, aí a gente foi repassando o carro para mim e a gente foi criando amizade. E aí, quando eu tava com o escritório, a gente se juntou e falou, vamos alugar o escritório junto. E aí a gente tá até hoje, né, Japa? Isso mesmo, E hoje parceria que dá certo. E hoje vocês não só repassam, né? Vocês também têm os carros. Então, que nem eu falei, o Japa só repassa, ele não gosta de particular e eu faço a venda de particular. Então deixa eu entender. Vocês têm clientes finais, alguns carros Sim. que vocês compram no mercado, vocês vendem a clientes finais. Sim. Outros vocês repassam para revendedores, Sim. para outros comerciantes de veículos. Isso. Essa é a especialidade de Isso. vocês. E vocês repassam como? Para grupos de WhatsApp? Vocês anunciam os carros em grupos de WhatsApp ou vocês têm um conhecimento amplo aí de lojistas? Em verdade, né? O que acontece hoje no repasse? Tanto pela informatização e pelos métodos rápidos que existem hoje nas redes sociais, o que a gente faz? Cria grupos e também listas de transmissão que dinamizam isso com uma alta velocidade. Por quê? Porque ou o gerente ou o vendedor lá na concessionária precisa do valor de pronto, na mesa, para bater o martelo. Então a gente já tem essa informação e tem o fechamento o mais rápido possível. Existem carros nossos que a gente consegue repassar em coisa de 1 minuto. Então eu tenho uma lista de transmissão que tem 3.700 revendas no Brasil todo. Nossa, é muita revenda. Bastante gente. E que carros bons de pronto são martelados, que a gente fala, né, na gíria do revendedor, tem um fechamento e sinal na conta e Pix, pagamento, cartório. Tchau. Mas me diga uma coisa, assim, tem carro que sai logo, mas tem carro que não sai e você fica com ele no grupo para venda. Você lança a mão de conversar com algum lojista, de ver se alguém que tem perfil para aquele carro, que carro tem muito isso, né? O cara ter perfil para comprar aquele carro, né? Então, eu acho que nesse momento aí, a gente pode levar em conta que determinado carro, aquele teu revenda, já teve experiência de compra mais rápida, tem aquele carro que ele não gosta, tem aquele carro que a gente não acredita, que o revenda já comprou uma semana passada e vendeu rápido, então é ter essa variação, né? Sim, eu no meu caso, né, eu tenho alguns critérios. Então eu tenho lista de transmissão para carros blindados, para carros de alto luxo, para carros de 150 a 250 mil reais, e eu vou classificando por essas faixas etárias, né? Então, assim, eu sei de um revenda que gosta de carro mais antigo, que vai dar mais trabalho, mas em compensação tem mais preço, né? Então eu já mando para esse grupo de revendas. Eu conheço revenda que paga mais, então eu já mando para esse outro grupo de revenda. E assim vai. Mas você, quando lança um carro no grupo, você foi ver o carro ou você só soube do carro? Então, na maioria das vezes, só vem a informação. O que é a informação? Eu recebo das lojas ou concessionárias, né, fotos, a descrição do carro, quilometragem, cor, ano, modelo, o que tem de gastos, revisão e algumas outras informações assim
importantes, se o carro é blindado, se tem teto, se não Uhum. tem. E com isso a gente monta um prospecto e lança no mercado, né? E qual é o próximo passo? O próximo procedimento para isso é, depois do carro fechado, é ir lá conferir o carro, andar no carro, filmar, tirar mais fotos, olhar com mais detalhes, fazer um laudo cautelar para o revenda ou a loja ou a concessionária mesmo também se resguardar sobre isso e com isso. E depois desse passo é o pagamento e o cartório. Ah, então primeiro você esquenta o carro no mercado. Você Sim. vê o que estão dispostos a pagar no carro, aí você faz a intermediação dessa negociação Sim, e acertando o número, aí você vai conferir o carro. positivo. Porque o cantar o carro é bem importante. Então, por você estar nesse mercado há muito tempo, você já confia, já tem aqueles parceiros que você sabe que cantou o carro é daquele jeito, ou às vezes existe alguma falha nesse meio. Eu tenho uma metodologia, né? Porque assim, existem óleos e óleos. Exatamente. Os seus óleos são diferentes dos meus, né? Então, geralmente, quando um gerente ou um vendedor me passa uma cantada ou a descrição do carro, eu sempre ponho algo a mais. Então, se ele falar, tem 2 peças para pintar, Ok. eu coloco, tem 3. Ah, os pneus estão bons, eu coloco meia vida. É uma boa estratégia. Para não errar, Boa né? É estratégia. uma boa. É melhor menos para mais, né? É melhor É, menos para exatamente. mais, porque sempre vai ter alguma coisinha que quem comprou se decepciona um Isso. pouco, né? Então, o resultado dessa divergência, no caso do repasse ou da venda do carro, Se também equilibra. existe uma subtração no valor que você vai ganhar. Então, de fato, né, isso não é bom para ambas as partes, né? Não, e uma coisa que você tem que falar também Pode falar mais alto, senão não. uma coisa que você tem que falar, Japa, é que a maioria dos seus clientes é de fora. O cliente Sim. não vê o carro, ele paga do Japa, o pessoal não olha o carro. Ele vai na confiança do Japa. No olho dele. No olho do Japa, nas coisas que o Japa faz, tudo que. Porque a maioria não vê o carro, só manda entregar. Então, assim, se chega o carro diferente do que o Japa falou, aí E ele usa essa estratégia ele usa essa de ser um pouco estratégia de mais, ser então tá sempre e um um pouco pouquinho melhor. mais pra frente, pra quando chegar lá o cliente falar, pô, sei lá, por exemplo, um carro blindado, tem um vidro delaminado. Ele fala que tinha 2, chega só tem um, o cara Isso. falou, ele falou que tinha 2, beleza, É, bacana. legal. E varia muito no Brasil o que se paga num modelo de carro, fora de São Paulo, assim, a variação que se paga, por exemplo, Nordeste e Sul, é muito diferente? Sim, creio eu que existe uma margem de diferenciação entre estados entre 10% e 12%. Por quê? Bastante. Tanto por conta da alíquota do imposto, tanto do ICMS quanto outros, COFINS e INSS, quanto da margem de lucro referente à venda do carro no consumidor final, né? Por quê? Porque isso Desde vai em cima da FIP. discernir de acordo com o IPVA, com a procura do carro. Então tem muito revendedor do Sul que paga muito mais. Paga inclusive próximo da FIP. E nessa balança a gente tenta buscar carros do Brasil todo, né? Tanto de fora, E tem muita fora do questão estado. de preferência também, né? Tem uns estados do Nordeste aí que Hilux cabine dupla Isso. é disputada a tapa, né? Sim, Carro branco no Rio Grande do Sul parece que vende bem também. também. O que você tem de curiosidade dessas preferências diferentes regionais aí que você tem na cabeça, que você lembra? Assim, o carro bom é o carro com preço, né? O pessoal do interior, por exemplo, não gosta de carro preto. E também não gosta de carro branco. Eles Uhum. querem um carro mais neutro. Não sei se é por conta Da da temperatura. temperatura, mas e o branco também há de convir que é alguma coisa ligada com táxi e assim por diante. E no Nordeste em si, é que assim, hoje tem um leque muito grande de carros, né, a ser oferecido, né? Uhum. E com esse leque muito grande também veio novas cores, né? Então, assim, eu acho que está pulverizado no Brasil todo um leque tanto de cores quanto de modelos, né? E eu não tenho muita divergência e diferença quanto a isso. Você vende para todos os estados, você vende os modelos em geral. Vendo tudo. Não tem assim um estado que tem restrição para uma marca, que por exemplo, você fala, S10 não vende no Nordeste, vende só para o Centro-Oeste. Não tem, você não tem essa sentimento. Hoje o mercado procura preço e qualidade.
Então, pode ser que eu não gosto de uma caminhonete X porque não é 4x4. De fato, para quem trabalha nas regiões de Mato Grosso, fazenda, tem que ter um carro traçado. Diferente disso, eu não tenho muitos questionamentos e pedidos referente a isso. E nesse trabalho de repassar carro, você já teve, assim, alguma reclamação pesada? Falou, olha, pô, não foi isso que você me vendeu, não era isso que eu esperava do carro, eu quero desfazer esse negócio, isso não deu certo, que afinal é o nome de vocês que está em jogo aí. Sim. Você lembra de alguma situação assim que te deixou desconfortável, que você não ficou satisfeito do teu cliente não estar contente com a compra? Você lembra de alguma coisa assim que pode ter gerado algum desconforto para vocês? Eu tenho um fato que foi na época da pandemia, inclusive. Então, assim, eu acho que a época da pandemia foi um marco, né? Em relação à indústria automobilística e ao mercado de automóveis. O que aconteceu? Eu vendi um carro para um cliente de outro estado e esse carro era um carro de valor expressivo, num target de R$1 milhão, e esse carro tinha 3 multas de R$100 cada uma que não baixava do sistema, o cara não conseguia transferir o carro. E ele querendo devolver o carro. Passaram-se 90 dias e a multa não baixava. O sistema parou nessa época. O sistema parou. O sistema não virava. Porque na IF demorava muito tempo para baixar. Isso. Fora as multas que não chegavam depois, né? Você não conseguia chegava de multa tinha um ano para chegar. Então isso deu um bom... E aí o cara queria fazer um negócio. Querendo desfazer um negócio de 1 milha por conta de 3 multas. Enfim, eu paguei essas multas, 3 vezes. Eu fui em todos os bancos pagar para ver se baixava. Né? Aí um belo santo dia ele me ligou, falou assim, eu tô mandando o carro de volta. Tá, você tem uma cegonha para trazer o carro de volta? Tenho, mandei um contato para ele, ó, a cegonha até assim, 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 você vai retirar e trazer para São Paulo. Só que eu combinei com o cegonheiro para ele todo dia inventar uma desculpa. Fala que quebrou o pé, que a carreta quebrou. Porque você sabia que o negócio era bacana. Chegasse aqui, eu ia ter que pagar o carro de volta. De dor de barriga, quebrou o caminhão. A multa baixou. A multa baixou no caminho. No caminho, assim, sabe? E ele ficou tranquilo, conseguiu passar essa tranquilidade. Ficou, porque assim, como ele já tinha comprado outros carros comigo, não é? E nunca tinha acontecido isso, até porque esse inteirinho não dependia de mim, né? Dependia de órgãos do governo. Eu falei assim, eu não tenho culpa disso. Aí eu mandava toda vez que eu pagava o comprovante, ó, paguei no Itaú, paguei na Caixa, paguei no Bradesco para ver uma das 3 vai baixar, né? Eu tive um problema recente disso também, que a gente tem que falar na subprefeitura da região. Tivemos. As interligações de cidade com estado, e etc. E eles não se comunicam, né? E outro fato que eu estou me lembrando aqui, que para vocês deve ter sido uma enxurrada de problema, é que teve uma época, pós-pandemia, que a gente comprava um carro, baixava as multas, você transferia, dava 6, 7 meses, vinha mais 15 multas daquele carro. Imagine isso multiplicado pelo número de carros que vocês venderam. É para ficar louco. Não dá. Fora que os clientes, tinha muito cliente que falava, não, multa não é minha. Como não é sua? Você estava com o carro. Um ano depois... estava aqui, e os clientes às vezes não querem pagar. E aí vocês fazerem o processo inverso, né? Porque assim, o carro veio de uma concessionária que já não tem contato com o cliente que deixou o carro lá, você passou por uma revenda que vendeu para um cara que vendeu para outro, e depois isso vem voltando, mas para em você. Porque você, como revendedor, você é anteparo de tudo. Você não quer passar o problema para frente. Não, então, isso é bacana. Essa é a verdade. É muita responsabilidade fazer isso. A gente frisar também, né? Que todo mundo vende carro, né? O nosso mercado é meio... por baixo, assim, o pessoal... Então, esse trabalho todo que a gente tem, como o atraso de uma TPV, porque o cliente está viajando, eu vendi um carro, o Suzuki vendeu um carro nosso aqui, a cliente estava nos Estados Unidos. Reconhece via internet, deixa ela chegar, o cliente na ponta de lá não sabe esse trabalho que a gente tem dia a dia de controlar essa situação, tendo toda essa garantia de a gente estar sempre prestando um bom serviço para o cliente. Então, esse equilíbrio, esse jogo nosso do dia a dia é bem complicado, né? Na verdade, assim, você, consumidor final, para o carro chegar até a sua casa, tem todo o processo antes. Existe um ciclo e um número de pessoas muito grande, né? Exatamente. Que vai desde o lavador, polidor,
o preparador, É o o vendedor, despachante, mecânico, o despachante. mesmo mecânico. Eu já tive Pisaria. repasses de carro que passaram para mim 9 contas de comissão. Eu falei, como assim, gente? 9 pessoas? Mas você sabe que eu estava pensando esses dias mesmo nisso. Essa responsabilidade que você tem como revendedor e que a gente continua tendo como lojista, ela só é valorizada quando o cliente tem um problema. Então vamos imaginar, existem hoje inúmeros vendedores bem-sucedidos, insta-vendedores, que vendem carro no Instagram e ele é um CPF. Então, o consumidor final acha que ele está fazendo um excelente negócio por estar pagando um pouquinho menos no carro e porque tem um carro, teve acesso a um carro bom, mas ele tem que torcer muito e rezar todo dia para não dar alguma coisa errada. Porque se der alguma coisa errada, ele não vai ter um revendedor ou um lojista para segurar a bronca. Uhum. O que vai acontecer é que o intermediário, no caso que negociou esse carro para ele, vai se retirar, falar, não, você vai resolver esse problema com o consumidor, e aí ele vai ficar na mão. Então, eu acho que esse trabalho, como o Ale falou mesmo, esse trabalho do lojista, do revendedor, ele é muito importante, no fundo, para a segurança do cliente. Sim. É o pós-venda, né, que a gente fala. Pós-venda do cliente. Pós-venda. Eu me lembro também, logo pós-pandemia, 2021, dos intervalos da pandemia aí, eu vendi para o Fabrício uma Discovery, Sim, a Discovery 4, uma lembra? Discovery 4, que seria hoje um carro, de 300 mil reais. O Fabrício repassou para um revendedor amigo dele, que vendeu para um cliente final. Tudo isso em menos de 4, 5 dias. Nesse período, faleceu o proprietário do carro. Sim. E não deu tempo de fazer. Não deu tempo de transferir. De transferir o carro. É. E aí o Fabrício assumiu a responsabilidade de pagar o carro, pegar de volta na ponta dele e eu na minha. Sim. Se esse carro está na mão de um consumidor final através de um vendedor CPF, né, que a gente chama, que não é uma pessoa que tem uma empresa para responder, o cliente estava na mão. Estava na mão, ele ia estar com o carro e não ia ter o documento. Até o inventário sair, até, nossa, aí ia estar perdido. Então, realmente, a gente tem muito trabalho. Agora, é o seguinte, vocês repassam um número X de carro por semana, tem semanas melhores, tem semana, essa semana eu repassei 10 carros, essa semana eu repassei 15 carros, essa semana eu repassei 5 carros. Existe empresa, existe lojistas, existem gente que trabalha num nível muito maior de volume, 100 carros, 200 carros, que negocia quantidades assim que para a gente é fora da caixa? Tem, que eu conheço assim de cabeça é aquela Kavak, né? E aquela Instacarro. Eu sei que eles têm um aplicativo, né, que compra, o pessoal chega lá, faz a avaliação do carro, eles sobem com uma plataforma, o lojista manda o lance, aí quem ganhar o lance, eles pegam o maior lance, fala com o cliente ali na hora, se fechar o carro já fica, ele paga no dia seguinte. A Kavak é a mesma história, então você leva o carro, faz a avaliação, manda para o lojista. Ah, então quem paga o carro não é a Kavak. Não. Não é a Instacarro. Na verdade, a Instacarro é a Kavak, se não me engano, é a própria Kavak que dá o preço e depois ele... Aí não sei, hoje eu não sei como é que tá, mas que eu me lembro no começo, a Kavak pagava os carros e depois revendia. A Instacarro já não. A Instacarro, ela coloca na plataforma dela, faz a avaliação do carro, joga na plataforma. O lojista que der, ela pega essa proposta e dá para o cliente. E aí eles fazem a intermediação. Uma intermediação. Ela não compra nada, não tem estoque, não tem nada. Mas, por exemplo, quando uma locadora quer se desfazer de 300 carros, tem quem vai lá e dá um lance em 300 carros, 200 carros? Tem, o Japa conhece mais. Eu conheço alguns personagens do mercado que arrematam 1000 carros de uma vez. Um lote muito grande. E aliás, não só arrematam, como tem de 90 a 180 dias para pagar. Então, assim, é um mercado com um volume alto, prazo longo, crédito alto e um prazo longo. E aí, então, ele vai escoar esses carros para o mercado. Sim. E aí eu conheço pessoas que vendem lotes de 10 carros, 20 carros, também para receber no prazo de 30 dias, 60 dias, assim por diante. E vai enchendo as lojas, né?
vai abastecendo essas lojas menores de polos, carros mais baratos, mais entre simples, 50 e 70 mil reais, que é o grande percentual de venda de carros hoje no Brasil, né? Você enxerga que os carros recomercializados por locadoras, eles ainda são representativos no mercado? Locadora põe muito carro seminovo na venda na rua, não? Eu vejo assim, existem alguns mercados, que é o caso desse mercado de carros entre 50 e 150 mil reais, que realmente a locadora, hoje se você for procurar nessas páginas de venda de carro, a locadora, os 100 primeiros carros são deles. É Né? mesmo, tudo isso. Sim, os 100 primeiros carros de Tem muito preço. Ford Ka, Virtus, Compass, T-Cross, T-Cross, Polo. Nivus. Os carros básicos, eles estão por cima. Eles estão tem por bastante. cima. Não tem como Argo, concorrer. HB20, Isso. Onix. Nossa, tem muito carro. E assim, antigamente, estou falando há uns 10 anos atrás, o público final tinha uma certa Pé atrás. Um receio, né? receio referente à compra de carros que já foram de locadora. Por quê? Porque a locadora vendia carros de 2, 3, 4, 5 anos de uso. Então os carros já estavam mais cansados, mais detonados. Deteriorados, assim por diante. Agora, Hoje a locadora aluga o carro por 11, 12 meses e já põe no mercado à venda. Então é um carro que vai ter no máximo 20 mil quilômetros, 15 mil Mas a quilômetros. locadora compra pacote sem revisão da montadora, não é? Sim, a maioria delas. Mas o cliente final, como sempre, quer preço. Não é? Uhum. Então, às vezes o preço, às vezes não. O preço nunca vem aliado à qualidade. Não existe essa fórmula ainda. Não. Não junta os dois, né? nunca junta. A água não mistura com o óleo aí. E Não existe. é engraçado isso, né? Que às vezes o consumidor, a primeira pergunta e a razão principal dele estar indo ver o carro lá é a quilometragem. Ele está sempre querendo um carro. O brasileiro quer quilometragem baixa, não? Quer quilometragem baixa. E eu que revendo os carros aqui com garantia estendida, eu foco muito mais na procedência, nos cuidados que o carro teve, que na quilometragem. Eu já peguei muito carro aqui com 15 mil quilômetros, o cara nunca passou numa troca de óleo, o carro já tem 2 anos, o cara nunca fez um rodízio de pneu, o cara roda com um batente de amortecedor que estourou. Então, assim, quilometragem baixa não é o único parâmetro de qualidade. Se eu cantar um carro para você com 15 mil quilômetros que eu quero repassar para você, você vai imaginar que ele esteja bom. Mas você pode chegar e encontrar um carro pouco rodado e ruim. Eu acho que isso que você falou é bom salientar, porque o mercado mudou, né? A gente já está no mercado há muitos anos, a gente sabe que lá atrás se comprava esse carro com quilometragem adulterada. E hoje, graças a Deus, em relação à segurança, em relação à procedência, os carros têm laudo com quilometragem, os carros têm concessionário onde fez a revisão, tem um mecânico sempre também que guardou a revisão, as fotos da quilometragem estão no laudo. Então, o cliente também, eu acho que o cliente tem que se acostumar hoje a entender que um carro usado, uma pessoa que roda pouco, roda aí seus 20 mil quilômetros por ano. Então é melhor você ter um carro, que nem o Olavo falou aqui, revisado em concessionária, mas com a quilometragem ok, que vão ser, um carro de 5 anos ele tem que ter 70 mil quilômetros. Com histórico bom. Isso, a história, o cliente bom, o histórico bom faz hoje o carro, mesmo um pouco rodado, que vai ser já é o nosso normal hoje, se tornar um carro comercial. É que fora do Brasil, o pacote de revisão é barato. Os carros chineses estão vindo aí com os pacotes bons de revisão. Mas os carros premium nossos têm um pacote muito caro de revisão. É muito caro. Então a pessoa corre da concessionária e isso oficina. daí acaba denigrindo a própria marca do carro, que tem uma quantidade grande de carros. Vamos dizer, se você pegar hoje a quantidade de BMW com 5 anos de vida que tem todas as revisões em concessionária. Não tem, você não acha. Você não acha. Na Europa, você chega para vender um carro numa revenda, numa revendedora, numa concessionária, a primeira coisa que te pedem é o plano de manutenção. Mas você acha que isso daí também não gerou no mercado não entendeu isso como uma desqualificação da marca? Por exemplo, hoje eu atendi um cliente que falou de uma Land Rover, uma Evoque, ele falou, pô, mas
a gente ouve que esse carro, não é que ele só quebra, a hora que ele partiu para a oficina, ou para o segundo dono, para o terceiro dono, ele já deixou de ser feito o serviço como deveria ter sido feito. Então isso complica também a vida do carro. Mas é caro, uma revisão básica. Quer ver, hoje mesmo eu mandei uma Maverick, uma Ford Maverick, um carro, não é um carro premium, é um carro convencional, só que importado. Mandei fazer uma revisão, o carro tem 11 mil quilômetros, a revisão básica, que é troca de filtro, isso e aquilo, de 2.800 e poucos reais. É fora da caixa. Absurdo. Né? Então, assim, isso acaba inibindo as revisões em concessionária, que seria o mais tranquilo para a gente, né? Porque é o que funciona. A concessionária, ela tem aquele planinho de SLA lá, ó, com 50 mil quilômetros, precisa trocar correia, não sei o quê, óleo, não sei o quê, e é isso aí que dá a garantia de ser um carro bom. Às vezes a gente pega um carro aí com 80, 100 e tantos mil quilômetros, você vai andar no carro tudo justinho, tudo certo, né? Aí que dá trabalho pro Japa. O Japa fala, ó, tem 100 mil quilômetros, mas é bom de andar. É novo, é 100 mil de estrada. É garantido. Garantinho. Vem a frasinha deles, é Uber. Eles já é uma coisa que já... Isso é mito ou é realidade? O carro que tem quilometragem de estrada, ele é melhor que a quilometragem da cidade, não? Olha, eu já peguei carro com 7 mil quilômetros e estava morto. E já peguei carro com 150 mil quilômetros que era teteia. Justinho, durinho, bem conservado, todo revisado. Então, assim, depende muito do usuário, né? Então, às vezes o cara anda 100 mil quilômetros numa estrada boa, numa Castelo. Às vezes o cara anda 15 mil quilômetros numa estrada de barro, aí de paralelepípedo. Acaba com o carro. É só estrada, mas só estrada ruim, né? Então, assim, varia muito. Mas eu, graças a Deus, tenho tido sorte, porque eu acho que nesse mercado de carro não é só o dinheiro, não é só o leque de amizades, o leque profissional que você tem. Você tem que ter um pouco de sorte. Eu tenho pego assim e comercializado os carros bons, né? E dizem, né, que o meu carro vende rápido e dá sorte, né? Então o lojista fala assim, ó, japonês, eu compro com você porque seu carro dá sorte. Vem com estrela, né? Vem com estrela. Bem quentinho. Isso é bom demais. Você sabe que, falando de qualidade de carro, há um tempo atrás, 90% dos problemas que a gente tinha quando adquiria um carro aqui era de suspensão. E aí, porque o asfalto da gente é muito ruim, é quase uma estrada de chão, então todo carro vinha com problema de amortecedor, bieleta, isso, aquilo, e a gente tivesse que aqui rodar, e isso daí preocupava, que às vezes você ia ver pega um amortecedor de velar aí, na concessionária é 19 mil o par. Então, isso preocupava muito a gente. Hoje em dia, a questão que mais me preocupa é a eletrônica no carro. Aquela luz acesa, me dá um arrepio aqui, porque a luz acesa pode ser nada, mas pode ser um abacaxi. Pode ser de 0 a 1 milhão. De 0 a 1 milhão. Então, hoje, a leitura do carro é quase toda no scanner, você saber se aquela luz de injeção, o que é, o carro híbrido, como é que está a bateria dele, como é que não está. Antigamente era um pouco mais simples, a luz de airbag, tudo bem, você fala, nossa, luz de airbag, mas hoje você pega uma luzinha lá que quer dizer, eu peguei agora, recentemente mesmo, nós entregamos um carro zero, vou falar até que carro, uma BMW X3 0 km, é um carro híbrido, né? O cliente rodou 40 km, acendeu uma luz de injeção. Falei com o Ale, veio falar, pô, acendeu a injeção do carro de não sei o quê, acabamos de entregar. Passa lá na concessionária, é combustível ruim, receta lá, passou lá na concessionária, bateria. Puta. Aí dá uma gelada. Carro híbrido. Né? Aí já... Carro híbrido. Então, assim, é aquilo que você falou. O carro do Japa dá sorte. Porque uma luzinha na injeção, vai lá, receta, paga pau na máquina, ruim, vai. E acabou. Mas já tive muitos problemas com luz de injeção. Tive o problema de que tive que gastar 30. Então, assim, depois que vai, não volta, né? Não volta. E se voltar, tem que pagar. Então, assim, infelizmente, no nosso mercado, né, existem
os bons e os ruins, Sim. né? E eu sempre procuro parceria com pessoas boas, e lojas boas e Sim. concessionárias boas. Uhum. E com o tempo, né, a gente, com essa expertise, nós vamos separando quem é bom do ruim. Exatamente. Uhum. Então, se você tem um tempo no mercado, você já pode procurar o que é o seu melhor caminho, né? Uhum. Então, eu tenho parcerias boas, parcerias fortes, que não me deixam falando, não me deixam na mão nessas condições Porque aí. o cara que compra o carro de você, ele também precisa ter um entendimento que o carro é sujeito a dar um problema. Sim, E ele não está comprando um carro com você com garantia infinita. sim. Sim. Eu tive até, falando disso aí, que o meu trabalho mais com venda final, lembrei de um caso agora, daquele Golf. Não sei se você lembra, o Golf Uhum. 2014, 15. que dá muito problema de câmbio. Cara, tive um Golf, até se o cliente estiver me assistindo, ele vai saber. Cara, a gente sabe que dá problema de câmbio. O carro era o único dono, 40 mil quilômetros, já tinha sido trocado o câmbio. Falei, ó, já trocou, gastou 8 mil, tá? Pode ir, tranquilo. Ele comprou o carro, deu pra filha, acho que não deu nem um mês, estourou na mão da filha dele. Então, assim, a gente não dá pra saber. Trocou o câmbio, o carro já tem um histórico de Uhum. quebrar. E aí quebrou na mão dele. Ele me ligou numa boa. Falou, ó, Fabrício, aconteceu isso, o que que a gente... Falei, cara, vamos, traz o carro, vamos mandar arrumar, não tem o que fazer. É máquina, né? A gente não sabe se vai quebrar hoje, amanhã ou daqui a Sim. 5 anos. Então, eu também, que nem o Japa falou, eu tenho muita sorte quanto a isso de tiver algum retorno, algum cliente que ficou na mão, o pessoal me liga, mas compreensivo, sabe? Tipo, pô, acho que na história que eu já vendi todo, não sei quantos carros eu já vendi, né? Mas eu acho que você trabalha para isso, você trabalha com a verdade, então eu você... falo a verdade, eu não fico o carro, escondendo nada. Eu falo, cara, eu já tinha falado antes dele comprar. Falei, ó, esse carro é de uma única dona, é de uma cliente minha. todo Golf dá Todo problema. carimbado, o Golf era todo carimbado na concessionária. Já trocou o câmbio, tudo bem? Não, tudo bem, já trocou, tinha a notinha né, feito na concessionária, na oficina. Ele quis comprar, beleza. Aí deu problema de novo. É. Agora, Acabamos pegando o carro de volta e vendemos outro para ele. nesse mundo de revenda para revenda, a partir de quanto tempo o que deu de problema no carro pode ser seu de volta ou já é do cara? Então imagine o seguinte, por exemplo, você vendeu um carro, ele não chegou com luz acesa lá de painel, não acendeu nada, tá lá para vender 20 dias, a gente tem carro aqui que tá para vender até mais. Você fez o trabalho, né? Passou o Você aparelho, fez levou no seu mecânico. trabalho, fez tudo certo, não sei o quê, aí o carro dá um problema lá. Ó, pô, o carro ficou aqui 20 dias, vendi para o cliente, ele rodou 100 quilômetros, deu um problema. Até quando a tua responsabilidade vai? Até quando você entende que o revendedor tem que puxar para ele a responsabilidade? Olha, eu acho que quando existe uma parceria, né, tudo é conversado. Uhum. Mas eu prefiro que o revenda vá lá, olhe, ande, faça laudo, ande de novo, olhe de novo, faça o laudo de novo. É isso, é isso. Mas tem carro que é fora. Então, assim, quando o carro chega lá, é a hora que o revenda tem para olhar e ver se tem alguma coisa errada. Essa é a hora dele. Ele fala, ó, chegou com um barulho estranho aqui de válvula, tá batendo um pouco esse motor aqui, vou mandar para a concessionária e ver o que é. Aí você sabe que a coisa é tua. Mas passado um tempo, porque senão você está vendendo um carro com garantia pro cara, Depois não de é a tua 2 anos o cara proposta. te liga. É, Ó, eu já tive um caso de um revenda e amigo meu. Ele sempre comprou muito. amigo ainda não. Amigo Ah. até hoje. Ainda compra. Eu vendi uma Amarok para ele, V6, Eita, nós do céu. Com 2018 reza. com 20 mil quilômetros. Isso tem A 2 primeira anos. V6 diesel, né? É. Bem, tudo certo, ficou. Ele vendeu uma vez, pegou na troca, vendeu de novo, pegou na troca. Depois de 2 anos ele me ligou. Falou, Suzuki, tudo bem? Preciso te contar uma história. Falei, pode contar. Ó, você lembra aquela Amarok que você vendeu para mim? Eu vendi 3 vezes o carro. Tive lucro. Ganhei 53 mil reais. Só que tem um problema. Ela me deu um pau no motor assim, assado, que eu tô gastando 80. Sim. Não é verdade? E faz as contas aí. E isso tudo pelo telefone.
80 menos 53. Tá. 27. Tá. 13,5 para você e 13,5 para mim. Tá bom pra você? Me dá conta. Paguei os 13,5 pro cara. É por isso que ele é amigo teu até hoje. Pronto. Só você mesmo para fazer isso, cara. Depois de você 2 mesmo. anos, Paguei. Depois de é o 2 cliente anos. bom. Tem que ser um cliente bom, né, para fazer isso, porque você Então, vê assim, como eu falei e vou ressaltar, no mundo dos carros, nem tudo é o dinheiro, né? Então, qual a confiança você teria, ou você aí de casa teria, referente a um procedimento desse? Uhum. Compraria sempre, É, né? compraria Foi isso que sempre. ele me falou, não é? Eu não vou ganhar num carro, eu vou ganhar em 100 carros, 10 carros, 50 carros. Então, eu acho que todas as pessoas, indiferente de pessoa física ou jurídica, tem que ter um discernimento tem do um que bom senso, né? do que é pareável e o que vai, o que isso vai alavancar referente ao seu histórico, porque você que está na rua fazendo repasse ou numa loja, enfim, é o seu nome que está em jogo, é seu CNPJ que está em jogo, é sua palavra que está em jogo. Então, assim, isso daí é muito importante hoje no mercado. E são poucas pessoas que operam dessa forma, né? A gente conta na palma da mão, mais um pouco, quem tem uma operação dessa, né? Vocês tem muito carro que para repassar vocês pagam ele antes? Põe para dentro do estoque? Não, se a gente Hã? paga o carro, já fica no estoque. Se paga, fica para vender para final. Fica para vender para final. Aí quando não paga, o Japa já repassa. Repassa. Já, Isso mesmo. Uhum. a maioria. Acho que assim, as concessionárias elas alimentam muito esse mercado, né? Porque a concessionária, eu acho que também por causa de aumento de ICMS, toda uma carga tributária que tem, as concessionárias não decolaram como revendedores de seminovos, né? Elas acabam repassando muita coisa. Você tem essa visão também na área de premium também? Então, eu acho que o mercado vem mudando bastante em relação ao seminovo. 10, 12 anos atrás, as concessionárias de venda de zero, basicamente, queriam o número de venda de zero, tá? Então, eles focavam no número de zeros. E o seminovo ficava lá o test drive, o carro que tinha 5.000, 10.000 quilômetros. Não mais que isso. Em várias marcas. Land Rover, BMW, Mercedes. Hoje, o que eu vejo? O seminovo tem um percentual muito grande de margem de lucro. Independente da emissão de nota e o trabalho que dê de garantia e tudo mais. E o zero, o percentual de lucro é muito menor referente a isso. Caiu demais. Não só por conta da concorrência, mas eu acho que porque o leque de marcas de carros que veio para o Brasil, né, Muito grande. aumentou demais. Então, assim, hoje o usuário final tem um leque muito grande para escolher. Então, com isso, as margens diminuíram, né? Os showrooms aí de concessionárias que eram gigantes aí diminuiu, também pelo valor do aluguel dos espaços, e o número de pessoas também. Então, consequentemente, a venda do seminovo se tornou algo atrativo para as concessionárias. Eu tinha concessionária que me repassava carros que acima de 10, 15, 20 mil quilômetros eles não queriam. Hoje eles têm carro em estoque de seminovos com 50, 60 mil quilômetros. E segura o carro lá. Segura o carro lá. Então, assim, mudou muito esse comércio, né, de carro de repasse, até porque, entre aspas, tem muita gente no mercado trabalhando com isso. O cara que era manobrista lá do estacionamento, ele sabe que o cliente quer vender um carro, ele se tornou um repassador. Ele já entrou no circuito para vender para uma loja de um conhecido que trabalha nessa loja e assim por diante. Então hoje a gente tem um mercado assim inflado de pessoas inexperientes, né, incapacitadas também, porque não tem nenhum maquinário, não tem nenhuma expertise, não tem nenhuma bagagem. nenhuma responsabilidade sobre aquela negociação. Não tem lastro, não tem nada, né? O cara vende o carro. Acontece que, por o mercado estar assim, destaca-se quem tem qualidade,
quem tem conhecimento, quem tem boas parcerias. Então, assim, eu sempre fortaleço minhas parcerias, a gente sai para almoçar, a gente marca reuniões e Tá perto do cliente, né? isso mesmo. Uma coisa que você quer falar? Quero, então, só salientando isso aí que você disse, eu acho que assim, é como você falou, as pessoas desqualificadas. Eu tenho certeza que o cliente se sente seguro em comprar um carro na concessionária, seminovo. Mas se ele soubesse que a concessionária não faz 1/3 do trabalho que a gente faz no usado, o vendedor simplesmente avalia, às vezes a um preço maior, porque ele tem um bônus de fábrica no carro zero que ele está vendendo. É isso que eu ia comentar. É um jogo de número. E não faz esse trabalho. Você acha que eles vão... O vendedor vai mandar um carro para a oficina, fazer revisão, trocar pneu, pintar para-choque, ver um advogado checar o carro, puxar o carro e fazer... Então eles têm que entender que é o que você falou, o trabalho sério que a gente faz, não estando na concessionária, eu posso falar de carteirinha isso. Eu acho que a gente faz um trabalho de usados muito mais sério e muito mais completo do que a concessionária. Sim. Essa questão do bônus da fábrica em cima do usado, eu demorei um pouco para entender, até que numa visita numa concessionária, que o Ali é muito amigo do diretor da rede em geral, eu vim a entender mesmo. Quando a Audi, ou a Volvo, ou a GWM põe, olha, estamos pagando um bônus de 30 mil no seu usado, troca Audi com Audi, Volvo com Volvo XC90, 60 mil no seu usado. Esse bônus, na verdade, é pago em valor para a concessionária. A montadora registra a entrada do carro, a concessionária manda o documento TPV preenchido em nome dela e nota fiscal de entrada, a fábrica faz para a concessionária um pagamento desse valor que é o bônus. Então, fica uma posição muito confortável para a concessionária comprar o seminovo. Por isso que as concessionárias Ela paga um pouco mais, pagam muito te tira mais da jogada, ela pode pagar um pouco mais, porque ela está recebendo esse um pouco mais. Sim. Então, esse mais que ela paga no carro não vai aviltar, não vai ser colocado no preço de venda do carro. Ela paga mais e vende no preço. Então, isso é uma política que também está enxugando um pouco o seminovo para repasse, né? Mas eu acho que isso é um pouco relativo à entrada dos chineses, né? Que entraram com preço super competitivo e um carro com uma baita tecnologia, uma baita performance, né? Então, vocês trabalharam muito com concessionária de chinês esses meses aí? Não, o Japa já trabalhou, que eu sei. Já Então, tá recebendo assim, já. eu tenho... Nunca vendi ainda um Logo chinês. quando a BYD chegou no Brasil, montou-se um grupo de pessoas que iam trabalhar os seminovos, né? Porque ainda não tinha um plano de evasão da venda desses carros usados que iam entrar na troca. E também não sabia qual ia ser a experiência disso, em números. Enfim, eu acompanhei isso, né, a implantação de algumas concessionárias, e o que eu vi? Que tudo no Brasil que é novo chama atenção. O cara não sabe se é bom, se é ruim. Vai comprando. Se Pagando FIP no meu carro, tô comprando. Isso. Não quer nem saber. Vai, vambora. Se vai explodir daqui 1 ano, 2, se vai quebrar, ele não quer saber disso. Então, assim, o brasileiro, infelizmente, ele vê aqui a curto prazo. Então, a montadora vai te dar 8 anos de garantia, vai te dar seguro, vai te dar IPVA, vai pagar 40 mil a mais no seu carro, ou seja, você vai usar o carro por 1 ano gratuitamente, entre aspas, né? E você vai ter um carro atualizado. Então, assim, a gente recebeu de várias concessionárias dessas marcas carros assim, com 300 mil quilômetros. Ela pegou. Tá aqui a bomba, repassa. Carro com 200 mil quilômetros, tá aqui, ó. Ela repassa. comprou o mercado. Comprou tudo. Comprou o mercado, comprou espaço para ela vender o dela. Sim. Então, infelizmente, como a gente depende da venda, né? Sim. Eu dependo da venda tem que se todo dia, adaptar. diário. A gente tem que se mudar a isso. Quem é o público que compra um carro com 300 mil quilômetros? Quem que compra um carro com 200 mil quilômetros? Então, no Brasil também tem que se entender que existe público de 0 a 1 milhão.
Vamos vender isso, vamos trabalhar esse O público. momento né? é esse. O momento Então é esse. você está querendo dizer que o cara que tinha um carro ruim para pôr na troca, ele aproveitou a entrada dos chineses, foi lá e pôs, cara. Sim. Ele foi lá e o que tinha de ruim, Ele já falou assim, aproveitou. o chinês vai pegar. Como que vocês estão sentindo a revenda dos chineses aqui? Como que vocês Já estão sentindo. Vocês já estão sentindo? Já deu para ver como é que vai ser revender um BYD Song Plus? Como vai ser revender um Raval? O que vocês estão percebendo disso? O que vocês estão sentindo? Olha, eu recebi um pacote de alguns carros chineses e, por incrível que eu pareça, eu relutei para não trabalhar o carro, né? Chegou no terceiro dia, o rapaz me chamou e falou assim: não, pode soltar os carros no mercado que vai dar bom. E eu, não vai vender, não vai vender, não vai vender. Soltei, você acredita que deu briga? Vendeu bem. O Vendeu. chinesinho deu briga, cara. Uhum. No repasse. Agora, o que está acontecendo? Eu acho que em todo o mercado, toda a escassez ali na prateleira faz com que tenha a cobiça, né? Então, assim, não sei se foi uma metodologia que usaram, né? Se foi aquele momento, Se foi aquele momento, mas o pessoal, os revendedores compraram, a maioria deles, para blindar o carro. Para blindar. Me fala uma coisa, a Chery é vista como uma marca chinesa ou não? Ela é enquadrada como marca chinesa para o teu público que você revende carro? Eu nunca vendi nenhum carro Cherry, por enquanto. Não? Eu procuro já A gente não. vende muito Chery, vende muito Nunca, antigo aqui. sem querer, nunca peguei, nem o Arval ainda não peguei. O Japa já pegou, eu ainda não. Eu já vendi bastante Tigo. Hum. Eu acho que o carro tem um pacote de tecnologia Bom, né? astronômica. O carro vai E o bem, preço, É uma Volvo. o preço bom, né? É, Preço né? bom. é, Vamos falar, é uma Volvinho chinesa, Isso. é. né? Com preço 1/3 do valor. É. Eu acho que a Chery ela é uma montadora boa de briga, sabe? Ela vai lá, Ela é tipo encaixa que a os Hyundai. carros Ela encaixa o quê? Numa Hyundai da vida? Acho que sim, mais ou menos, mas né? é que assim, ela entrega um carro com custo-benefício, ela vai lá, põe um pacote com preço certinho ali, pega essa Tigo Sport, entrou para Tipo brigar acima do 8 Tigo Pro, né? do Tem Tigo essas 8 top zona. Pro, vem num preço 7 bom. lugares. O cara que trouxe a marca é muito bom, né? Já É, tinha a rede de revenda, de revenda, ali, e etc. acho e que ele tal. entrou num nicho meio bom entre, sei lá, Eu Tiguan, esses caras. iria fazer uma pergunta para vocês sobre venda de elétrico puro, mas já vou passar um pouco de experiência que eu estou tendo na revenda de elétrico puro. Eu estou sentindo assim que ele estando num preço convidativo, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Então, por exemplo, eu tive na semana passada, eu tive venda de e-tron seminovo aqui. Você falou, você é louco, você vai pegar um e-tron para vender? Eu vou, nesse preço aqui vende bem. Então, vendi um e-tron num preço bom, vendi XC40 também, que é elétrica É pura, 100% elétrica. num preço bom. Então, assim, eu já tenho a consciência que o elétrico puro, ele vai ter o espaço dele também. Não é todo mundo que quer, mas ele estando ajustadinho no preço, Ele vai. ele vai. Principalmente como carro urbano, né? Quem comprou esse e-tron sabe que não tem uma autonomia grande, mas vai andar na cidade. Quem comprou esse C40 é mais um carro urbano. Cidade. Então, assim, eu acho que o elétrico a gente vai acostumar. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para começar a viajar com o carro, eu acho. Não tem ponto, a carga rápida, aquele negócio. Igual no carro a combustão, você para no posto, abastece e roda mais, sei lá, 500 km. O elétrico não tem a tomada, não tem o adaptador, a tomada é diferente, demora 1 hora, 6 horas, então acho que isso inibe um pouquinho mais a venda do elétrico. Mas eu estou sentindo que vai. Agora, o híbrido está com força total, Tá com né? força total. O híbrido. Palavrinha mágica, né? Para a gente Híbrido, vender, porque fala, híbrido, não pega rodízio, todo mundo. não pega rodízio, não gasta nada Então, na cidade, vai pra viajar. mas o híbrido a gente sabe que é muito caro para a fábrica, né? Sim. Então, como eles vão resolver essa questão? São que a gente duas não- operações a São mais. duas coisas. Então tá bom, Então é gente. isso. Fechou? Muito feliz de ter vocês aqui Obrigado. no nosso primeiro podcast. Foi muito gostoso. A gente sempre aprende, né? Conversando, relembra, reforça as coisas. E é isso aí. Amanhã, Japa e o meu amigo Fabrício já estão repassando um mundo de carro por aí. É isso aí. Eu e a Lê aqui caprichando para atender nossos clientes final. E vamos em frente. Gente, boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a Obrigado. próxima. Boa.
Boa. Foi? Porra, já